Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje, no primeiro ICO Series do ano. Deixo eu me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Irene Azevedo e eu hoje estou responsável pela prática de ICO. E para aqueles que não sabem, já já eu explico o que é o ICO, pela essa prática na América Latina. Antes da gente começar, vou falar muito rápido sobre a LHH. Nós somos uma empresa de consultoria que fazemos recursos humanos ponta a ponta. Então, a gente tem serviços de advisor, fazendo estruturas organizacionais, remuneração, modelo de competência, planejamento e sucessão. Fazemos desenvolvimento de liderança com soluções de assessment, com desenvolvimento mesmo de liderança de equipes e coaching e cultura organizacional. Em mobilidade de talento, porque a gente acredita que as- o- os nossos talentos eles têm que se mover tanto para dentro quanto para fora das organizações, a gente tem soluções de transição de carreira quando as empresas passam por reestruturação, para todos os níveis, sendo que o ICO é a transição de carreira direcionada para o C-Level. Então, a gente também tem soluções de mobilidade de carreira, com reskilling e upskilling. E, por último, para se ter os melhores talentos, a gente também tem soluções de recrutamento. Bom, então, essa é a LHH. Vocês já sabem agora que o ICU é transição de carreira para o C-Level. Em breve, nós estaremos lançando também o mentoring no ICO, quer dizer, é uma plataforma de mentoria só para o C-Level. Hoje é um prazer imenso estar aqui com dois amigos. Vocês devem achar engraçado, porque eu sempre trago amigos, logo é melhor falar com amigos, né? E vamos falar sobre um tema que todo mundo gosta, né? Todo mundo adora falar sobre carreira e sobre protagonismo, e principalmente como é que a gente constrói caminhos para a nossa carreira ser mais sólida nesse ambiente de transformação, né? Antigamente a gente falava que o ambiente era VUCA, hoje vem o Bunny, que é brittle, é frágil, né? Brittle, anxious, not linear e no linear e incompreensível, né? Incompreensível, né? Então esse é o nosso Bunny, esse mundo de muita transformação, né? E como é que a gente constrói, então, essa carreira? Que ela tem que se transformando ao longo do tempo. Então, eu trago aqui duas pessoas que fizeram carreiras distintas e a gente procura trazer no ICO pessoas com carreiras distintas e de segmentos distintos para que eles possam contar um pouquinho da sua história. Então, hoje eu trago aqui o Arthur e o César. Eles vão inicialmente se apresentar, contar um pouquinho da sua história e depois vão falar um pouquinho das empresas que eles estão e dos seus negócios. E aí a gente começa o, na verdade, nossa live. E vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta pelo chat. Bom? Muito bem. Então, quem quer começar? Arthur, você está no mudo, tá? Estou aqui. E agora, dá para ouvir? Tá, perfeito. Ah, muito bem. Então, em primeiro lugar, obrigado, Irene, pelo convite. Obrigado a LHH pelo convite. César, um prazer te conhecer. Quero conversar mais com você, te conhecer um pouco mais. Irene, meu nome é Arthur Zeraib. Eu tenho um sobrenome também, Bureta. Eu tenho uma metade espanhola, uma metade libanesa, mas eu nasci no Brasil, então eu já nasci meio misturado aqui. Eu decidi optar pela carreira de farmácia, para ser farmacêutico, em função de ter um personagem na minha vida muito importante, que é o Seu Milton. Seu Milton era o farmacêutico do bairro. Lembra, né? Aquele farmacêutico que você passava, É, e o cara resolvia tudo para você, né? É, e eu admirava muito o Seu Milton, e eu falei, o senhor é farmacêutico? Tá bom, então eu quero ser farmacêutico também. E aí fiz faculdade de farmácia,
É uma faculdade muito ampla, então você não sabe exatamente para que lado você vai. Fui para a indústria, aí trabalhei 10 anos em fábrica, na indústria farmacêutica. Passei pela Stifel, depois passei pela Novartis. E com a pandemia de H1N1, eu estava morando na Alemanha. Na época, eu comecei a me interessar mais pela interação comercial e entender para onde o produto que a gente fabricava, para onde ele ia. E quando eu voltei para o Brasil, eu recebi uma oferta para trabalhar com transferência de tecnologia, de vacinas, com os laboratórios públicos, e eu simplesmente adorei. Foi aí que eu fiz essa transição da minha carreira técnica para a área de negócio, depois fui para a área comercial. E aí o sangue libanês falou mais alto com as vendas, né? Falei, olha, esse é o caminho que eu quero seguir. Mas respondendo aquela pergunta, né, de caminhos da carreira, eu nunca teria passado para a área de negócio se eu não tivesse uma pessoa ali dentro da organização que olhasse aquilo e falou, olha, você tem um perfil, você tem as condições para passar para o lado comercial. E aí tem aquele momento que você precisa confiar na empresa e falar, tá bom, vamos casar aí as expectativas com o que vocês estão olhando e potencial. De lá eu fui para a Sanofi, depois de 13 anos na Novartis, fui para a Sanofi, fiquei 4 anos lá, anos muito legais, interessantes. E em 2018 eu recebi uma proposta para voltar para um time global para trabalhar com diagnósticos rápidos, né? Aquele teste rápido, né? E em 2018 eu fui para essa posição global para cuidar de uma franquia de testes respiratórios, sabe, gripe, etc. E aí no ano seguinte veio a tal da Covid, né? E eu me vi no meio da Covid cuidando do portfólio globalmente para os testes de Covid, que foi uma experiência, né, incrível, né? Que para você servir, né? Do ponto de vista de você realmente exercer a sua profissão e propósito. E nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado com as doenças tropicais, que é uma esfera mais voltada para muito um peso muito grande de saúde pública, mas eu trabalho mais com as doenças tropicais negligenciadas e com malária, dengue, e aí o público é diferente, né? Trabalhando mais com a África, com os doadores, com as fundações. Então, eu me vejo hoje muito mais próximo do seu Milton lá da farmácia, do que nunca, porque hoje eu vejo realmente o impacto que os profissionais de saúde que estão na ponta, dentro da comunidade, né, prestando essa atenção primária, como é importante tê-los ali, como é importante ter o seu Milton em cada comunidade. Então, eu estou aí, tô transitando por todas essas áreas e tem muito chão pela frente, e eu não, e a gente estava comentando no começo que eu estou deixando as velas abertas para que os ventos nos levem nesse mundo aí. Como é que é passado de VUCA para Bunny? Bunny, Bunny, Bunny. Então, assim, você tem que acertar a direção e ter um senso de propósito grande para que a empresa, para que o mercado te leve para a direção certa. Mas não dá para ter total controle da situação. Aliás, é um aprendizado que eu acho que na pandemia ficou claro para todos. Nós não temos controle de nada, nada, né? Então, a gente pensa que tem, mas a gente não tem. A gente tem é que seguir como você está fazendo, que as pessoas que fazem yoga falam, é seguir o flow, vai deixando, vai tocando. Vai fazendo os acertos, mas vai tocando, porque a vida é isso. Muito bem. Agora, meu querido César Bresciani. Obrigado, Irene. Obrigado, em primeiro, pelo convite. Muito grato em estar aqui com vocês, conhecer o Arthur, poder estar participando. Tema super oportuno em carreira. Rapidamente, César Bresciani, mais de 35 anos de RH. Hoje eu lidero a parte de recursos humanos da BP Bung, é uma joint venture de duas grandes empresas no ramo de etanol e açúcar. 4 anos de empresa, então passei nesses últimos 4 anos por todas as fusões e M&As de duas grandes empresas, então mexi bastante com carreira nesse período também, né, de juntar a história de vida
de profissionais de duas empresas grandes numa terceira empresa, que é essa joint venture, que tem um desafio aí, um objetivo de ser uma referência mundial de energia sustentável. Foi interessante o Arthur falar, né, do início da carreira dele, e eu acho que é já a primeira dica que a gente pode dar, né, às vezes a carreira te encontra, né, e a gente tem que estar aberto para as possibilidades. O Arthur falando, eu lembrei que eu comecei a trabalhar no escritório, né, dentro de uma função generalista, e um dia eu gostava muito de informática e foi instalada uma folha de pagamento, e como eu gostava de informática, me chamaram para trabalhar no RH, no tal do RH, que ainda era departamento pessoal naquela época, né. E aí, com o tempo, eu fui me encantando, né? E entendi que essa era a minha missão e a minha vocação. Mas não seria um caminho natural. Ou seja, gostei também da fala do Arthur, que alguém vê o valor na gente e nos direciona e a gente tem que estar aberto para isso. Às vezes, nem mesmo nós percebemos qual é a nossa maior vocação. Então, a carreira já começa por aí, é um pouco daquilo que a gente quer ser e é aquilo que as pessoas nos ajudam a ser de nós mesmos, né? Aquilo que aparece de vocação, de oportunidades e de experimentação, né? Porque poderia ter dado errado também, de repente não era aquilo que eu gostasse, poderia ser um outro caminho, mas me apaixonei pela área de RH, estou há mais de 35 anos nela, mas reforço, não seria um caminho natural, não seria a minha primeira escolha, até porque eu me formei em advocacia depois, então era uma área não tão correlata, hoje até tem algumas conexões, mas na época não era tão correlato. Então, obrigado mais uma vez, Irene, e vamos seguir na nossa conversa de carreira. Isso. Então, na verdade, você o que, César, você estava falando, depois eu passo para o Arthur também, porque o Arthur também tocou. O que que te influenciou no início da sua carreira a você chegar aí? Foi essa oportunidade que te deram, é isso? Foi o primeiro ponto, Irene. Eu acho que sempre tem que ter uma conexão com alguma coisa que te faz feliz, né? Alguma coisa que te deixa bem, algo que alimenta, né, o teu espírito, a alma, o teu propósito. Nesse caso, por exemplo, naquela época, um jovem, né, eu gostava muito de informática, então aquilo lá era uma conexão. Aí depois eu fui levando para o lado, né, do humano, da conexão mais ampliada. Mas tem uma conexão inicial, né? No caso do Arthur, né, foi a parte farmacêutica, o seu Milton lá, então é depois expandir os horizontes. Eu acho que na medida que você acha uma conexão inicial, é tirar o máximo dessa conexão. E aí, o que me inspirou lá naquele início é realmente começar a perceber, né, o estilo de liderança que eu gostava, o estilo de liderança que eu não gostava, porque daí você se inspira também por aquilo que você quer seguir, aquilo que você não quer seguir, e começar a perceber o que dá certo, o que não dá certo. Então, principalmente quem está iniciando a carreira, é um aprendizado de experimentação, né? Eu acho que toda a vida, né, é um aprendizado de experimentação. Mas no início de carreira, ainda mais, né? Porque você tem que estar decidindo qual o caminho que vai ter uma conexão de propósito com a tua vida, né? Isso. Arthur, querido, agora você. Foi só o seu Milton que influenciou o farmacêutico? O que mais que te influenciou no início da sua carreira? Olha, início da carreira, trabalhando em fábrica foi a parte muito legal. Era a fábrica da Novartis lá em Taboão da Serra. E você, trabalhando em fábrica, você toma café da manhã, almoça, janta, faz assim, você praticamente vive lá. Então, aquele grupo de pessoas com quem você convive são pessoas que você não vai esquecer. E na época tinha um chefe meu que era o farmacêutico responsável, era um flamenguista roxo, que assim, ele tinha uma paixão por aquilo que ele fazia que motivava a gente a seguir o caminho. E ele era o tipo ele fazia uma catarse ali né? Você imagina a dinâmica de fábrica e área da qualidade. E fazia a catarse e o estilo de liderança dele era agregar as pessoas em volta de um problema, né? E isso foi muito legal, foi muito inspirador. E ele tinha essa prática de mandar as pessoas para fora do país, né? Então, quando aparecia a primeira oportunidade, ele meio que passava na sua sala e falava, Arthur, ó, primeira vez que ele mandou foi para base. Eu falei, ó, malas prontas. Eu era solteiro na época, pô, 20 e poucos anos. Já vai passar um tempo lá em Basel para tocar um projeto lá. E foi assim que aconteceu. E eu voltei e, de novo, ele teve essa inspiração de me mandar para a Alemanha. Depois a gente não se cruzou mais depois disso no ambiente de trabalho, mas ele que impulsionou todas essas transformações e, e é o que o César estava falando aí. Você precisa estar atento, é, conectado com o propósito, mas você precisa estar disponível para
enxergar esses pontos de inflexão. Eu mirei muitas vezes num caminho e a empresa está te falando, olha, Arthur, você tem mais potencial para é mais para direita do que você está pensando. E pode gerar uma certa frustração, né? Porque você pensa no começo, não, eu preciso planejar a carreira, precisa ter as trilhas. Eu coloquei isso lá no meu talent management para fazer review, mas às vezes o que eu aprendi é que as empresas, elas têm um poder de enxergar coisas que você não enxerga. E o tempo vai te dizer se você está no caminho certo ou não, né? Então, É tem um verdade. grandes aprendizados aí. Muitas coisas deram certo, mas e outras também não. E aí tem que ter a questão de você corrigir o curso rapidamente, né? E você sabe que vocês falaram nessa história da pessoa que incentiva, como é importante, que aqui a gente está falando para líderes, né, e para pessoas, como é importante você, como líder dessas pessoas, né, que estão entrando, estão começando a carreira, você dar esse direcionamento. Porque eu até hoje me lembro do primeiro coordenador que eu tive quando eu entrei na IBM, Joel Malheiros, vou até fazer uma citação para ele, ele já foi embora, não está mais aqui. A dedicação, a preocupação dele, porque era a minha primeira vez que eu estava trabalhando, né? Em poder me ajudar, em estar junto comigo, me passar tudo que ele sabia. Eu acho que essa experiência me fez uma pessoa mais generosa com os outros depois, né? Então, assim, como é importante isso, mas né, só fiz esse adendo porque você falou nisso. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu adoro saber. O que vocês acham dessa que agora hoje todo mundo está falando de carreira baseada em skill e não experiência? Quando a gente, às vezes, contrata as pessoas, olhar muito mais o que, que a pessoa tem de competências, de skill, do que, na verdade, se ela passou por aqui ou passou por lá. O que, que vocês acham disso? Isso não é uma coisa meio nova. É, é, assim, tem uma parte dessa pergunta que já é bem tradicional, Irene, que era aquela frase de contratar pela competência e depois ter problema com o comportamento. É, Eu acho que assim, isso está muito presente, assim, eu faço muitas gestões de carreira, isso está muito presente ainda, assim, é uma combinação entre o skill e ele colocado em prática, né, a experiência, conhecimentos colocado na realização, assim, tem que ter uma execução, tem que ter uma entrega de valor, tem que ter um resultado, né, mas o comportamento ainda define muito a carreira, assim, eu já vi profissionais que por vezes não tinham a melhor qualificação, mas tinham a maior vontade e a maior habilidade de mobilizar pessoas e conseguiam agilizar suas carreiras de uma forma magnífica. E outros que tinham formações exemplares, mas que realmente não estavam abertos para entender, né, os feedbacks, as mentorias, os conselhos. E é o que o Arthur falou, tem muita gente que quer nos ajudar e essa abertura é importante. Eu, por exemplo, eu valorizo cada vez mais o processo, você fez uma citação de agradecimento, aí processo de mentoria, por exemplo. Hoje eu tenho mais de 80 mentores, mais de 150 mentorados, porque tem uma contribuição genuinamente para desenvolvimento, e muita gente disposta a dar essa contribuição, mas tem que ter uma abertura para isso. Então, o que eu percebo hoje, e talvez seja o que eu mais trabalho nas minhas mentorias, é isso, assim, é o comportamento da abertura, se colocar vulnerável, aceitar a contribuição, buscar ajuda e construir junto, né? Porque a técnica, ela está à disposição para um resultado, mas ela sozinha, ela não produz nada se a gente não conseguir transformar isso através das pessoas, né? E não é um discurso só de RH, é um discurso de gestão mesmo, né? é. Você sabe, só complementando, eu costumo brincar que muitas pessoas são contratadas pelo papel, né? Olha o currículo, Uhum. que lindo, passou aqui, passou ali, e são demitidas pelo comportamento, E né? autoconsciência situacional zero, não entende o impacto que É, gera, não está aberto para perceber e não está aberto para mudar, né? Então, pois é, é porque importante. hoje eu acho que na conjuntura atual, é, você tem que se despojar um pouco do seu ego. Aliás, o ego sempre foi um empecilho da gente, né? Mas nessa conjuntura atual, dessas estruturas mais matriciais e tudo mais, é, você ou se adapta, ou realmente, se você quiser botar, imprimir o seu ritmo, você talvez vá sair, né? Então, eu vejo muito isso, eu converso com muitas pessoas, eu vejo assim, não aceitam esse momento, não têm a mínima resiliência de conseguir
fazer um contorno na situação, né? Muito Uhum. bem. Arthur, agora eu queria ouvir a sua opinião. Desculpe, eu me meti e falei. Não, Desculpe. eu gostei desse skill versus competência, e o que eu complemento aí é o fit cultural, né? É, você realmente é normal a gente não acertar todas as contratações. Você faz uma contratação com base, né, no histórico, nas referências, nas conexões, e às vezes não é uma questão de comportamento, às vezes é uma desconexão entre o que a pessoa tem, né, no conjunto de prioridades e o momento que a empresa está. E às vezes aquilo não casa. E eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas que fizeram essa migração e fizeram essa adaptação, e pessoas que escolheram. Tem pessoas que não conseguem fazer essa transição, e tem pessoas que falam: olha, não é para mim. Eu acho que é muito legal também. Falar: olha, isso não casa, não funciona, não tem um fit com a cultura da empresa. E os 100 primeiros dias, para mim, são cruciais. Quando tem uma pessoa que está chegando, você tem, quando você conhece a cultura da empresa, você tem, sei lá, hoje eu tenho quase 6 anos de empresa nessa cadeira, eu consigo sentir aqueles que têm maior propensão a se encaixar em outros que não têm. E você começa a perceber, né? Eu que trabalho num time global, matricial, você vê em 6, 7 interações, você já vê quem vai ter dificuldade. E não é questão de competência, é uma questão de encaixe. E aí entra, César, adora essa frase, essa parte de mentorar, e pode ser formal, pode ser informal, né? Putz, é muito importante você ter uma pessoa ali que te dá um. Eu tenho a minha última chefe, eu escrevi para ela, né? Que ela era meu compasso cultural dentro da empresa. Então, em momentos importantes, para você colocar um posicionamento, vai ter um impacto muito grande. Eu sempre consultava ela, falava: olha, como é que isso vai casar? Me dá aí seu compasso cultural, porque dependendo de como você se posicionar vai dependendo do encaixe, né? Eu não estou falando de perda de autenticidade, Sim. estou falando de você conseguir falar as coisas numa frequência que a organização vai conseguir te capturar e internalizar, né? Então é muito bom ter eu chamava de cultural compass, né? É muito importante você ter isso, né? E em videoconferências, a gente tem um recurso adicional que a gente não tinha, né? 15, 20 anos atrás. Numa reunião, você não sabia o que as pessoas estavam falando, e hoje vocês podem não admitir, mas existe um tráfego de chat durante a reunião muito grande, né? É Que você fala verdade. uma coisa e fala: e aí? Né? Como é que foi? Mandei bem? Não, pô, coloca aí, né? Então você pode receber coaching simultâneo, né? Então, é muito importante se você investir esse tempo para o fit cultural, principalmente nesses 100 primeiros dias da nova empresa. Você tem muita razão. Eu costumo dizer o seguinte, que para aqueles que estão indo a fazer entrevista, né, nas organizações, para prestarem atenção nos pequenos detalhes. Uhum. Porque se você prestar atenção, logo que você entra, no que está acontecendo na empresa, no jeito que a recepcionista te recebe, se cumprir um horário, se desmarcaram muitas vezes, né? Você consegue ter uma pequena noção do que você vai ter na empresa daqui para frente. Então, é isso mesmo. Esse fit cultural, você tocou, ele é fundamental. Agora, eu queria, até que o Arthur já tocou nisso, né, que falou que teve alguns insucessos, mas eu não queria falar de insucesso, mas queria falar de um fato que tivesse surpreendido vocês. Pode até ter sido um insucesso. E qual foi o grande aprendizado de vocês? Eu vou pegar um para começar, Irene, e assim, é um fato de risco de carreira que eu tenho visto de uma forma recorrente, e sempre que acontece me surpreende, assim. Eu acho que a mudança de carreira, ela tem que sempre fazer um sentido, né, do propósito da tua progressão, daquilo que você está colocando, e é muito o que você e o Arthur falaram. A empresa te escolhe, mas você escolhe a empresa também. Então, entender
qual movimento você quer fazer. Mas eu tenho visto, não uma vez só, assim, pessoas que mudam a carreira, às vezes, pelos fatores errados. Então, às vezes, porque ele foi preterido numa decisão, que o Arthur falou em outros momentos, às vezes ele tem que lidar, né, com uma insatisfação que naquele momento não convergiu com o seu momento. E não entendeu o porquê. Ou quando você tem um gap, daí eu costumo dizer que não adianta você mudar de estrada se a pedra está no teu sapato. Às vezes tem um gap que está a ser desenvolvido e você não reconhece o gap e vai para outro lugar. E aí eu vejo na outra jornada se repetir o problema. Ou quando eu tomo uma decisão por raiva, assim. Eu sempre digo, o pior conselheiro numa decisão de carreira é com raiva. Ah, ficou frustrado com algo e vai mudar. É uma decisão que vai estar, né, um mau conselheiro. Então, eu tenho visto isso ainda, e eu sempre tento, né, até como profissional de RH, demover as pessoas desse momento. Eu confesso que eu, em um momento da minha carreira, em um momento, eu quase tomei uma decisão com raiva também, tinha uma situação que não me agradou, e aí, dado momento, eu parei para pensar, pô, eu estou fazendo aquilo que eu oriento as pessoas a não fazerem, né? Porque a carreira, eu sempre tenho um hábito que o melhor momento de mudar a carreira é quando você está muito bem. Lógico, tem hora que pode ser tóxico, que alguma coisa não está se encaixando, e você tem que mudar até por necessidade. Então, essa é uma outra condição. Eu estou num ambiente que não está me fazendo bem, que está me prejudicando, mas, assim, o melhor momento da carreira é quando você está muito bem, né? Então, esse é um fato, assim, que eu vejo recorrente na carreira e que ainda me surpreende. Então, para visão de carreira, eu sempre aconselho, cara, faça uma mudança de carreira, assim, com a melhor paz de espírito possível, o melhor propósito de crescimento possível, com a maior convergência de valores possível, né? Escolha a empresa além dela te escolher, né? Então, uma parte que eu ainda acho bastante relevante para a gestão de carreira. Ótimo. Então, o que te surpreendeu também foi o fato de você ia tomar uma decisão baseada no impulso e na raiva, né? Né? Que eu sempre aconselhei para não É fazer, para né? não fazer. Ótimo. É. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Arthur, querido. Não falar com o fígado, né, César? Isso É aí isso é aí. muito Falando em importante. medicina, né? Não fale com o fígado. Isso aí até é conselho de advogado, né? Não fale com o fígado, você pode se arrepender. Irene, para mim, a Covid é a maior surpresa, né? De todos. E, e assim, e mostra como profissional como você é imperfeito, né? Se você quer ter um pouquinho de perfeição, vai ficar doido, você vai ser os primeiros a entrar em burnout numa pandemia. Então, você aceitar que você é imperfeito, seu time é imperfeito, que toda a cadeia é imperfeita, eu acho que é um grande ponto de partida. Então, para a área da saúde, né, principalmente aqueles que estavam envolvidos na Covid, gente, o vírus apareceu no final de 2019. Falou, olha, pô, apareceu um vírus novo aí. Do aparecer um vírus novo aí para o primeiro teste, diagnóstico está pronto, foi em março, 4 meses depois. Vocês sabem, né? A área da saúde, ambiente altamente regulado. Vocês imaginam a implosão que, que, que acontece dentro de uma estrutura, né? Você tem que redesenhar toda a sua estrutura, ou melhor, você nem chega a desenhar a estrutura, você adota o norte, olha, eu preciso colocar o produto à disposição da saúde pública. E você precisa acertar no que é minimamente importante, mas se você não admitir que você vai errar muito, você vai estar vulnerável e exposto o tempo todo, você não consegue caminhar. Então, é muito comum, eu estou falando isso na indústria como geral, não vou falar o caso específico da minha empresa que eu trabalho, mas previsão de demanda, né, de desafios logísticos. Vocês imaginam o que aconteceu? A China não conseguia exportar produto. Chegava uma hora que os portos fechados, quem ia prever, né, considerando toda mão de obra, não, materiais, produtos, muita coisa vinha da China. Então, como é que você se planeja num ambiente totalmente imprevisível se você não assume uma imperfeição? Né, que você então é muito importante você saber reconhecer o momento que as coisas estão se reconstruindo e toda vez que você tenta entrar muito assertivo, você vai encontrar muita resistência porque a visão comum, né, está sendo criada naquele momento. Então eu vivi isso na pandemia de Covid e H1N1 também em 2009.
quando eu estava na Alemanha. A gente não sabia, né, se a vacina ia dar certo, quanto tempo ia demorar, qual era o plano, né? E você tinha que sempre ter essa flexibilidade com os clientes que estavam esperando o seu produto. Falar, olha, pode ser que seja X, mais ou menos 3 semanas, sei lá. Então, previsibilidade e imperfeição são pontos que a gente precisa abraçar aí. Muito bem, é isso aí. Aliás, nesse ponto, realmente a pandemia foi um grande professor, né, para todos nós. Bom, agora, já que eu queria ouvir de vocês, né? E o Arthur, por exemplo, que tem uma carreira que é internacional, e o César, como uma pessoa de recursos humanos, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em uma carreira internacional? Vocês acham que isso é importante para o histórico profissional? Eu vou deixar o Arthur depois dar mais exemplos que ele viveu, né? Eu nunca fui expatriado, o Arthur teve na Mas pele. você, como E eu RH, vou você pode dar falar a sua como visão. eu tive Como mais de RH. 30 É, expatriados que eu acompanhei, é, e algumas coisas eu tenho claro, assim. Primeiro, isso. inegável o valor que traz, né? Para viver outras culturas, para adaptar em outras situações, de aprendizado, desenvolver idioma, assim, tem um combo de coisas que vem junto. Mas tem um preço a pagar para isso, então que nunca se tenha uma visão só romântica da expatriação. Eu, nesses 30 expatriados que eu lidei, sempre foram muito desafiadores o processo. Então, assim, não dá para achar que o processo de expatriação é só, por exemplo, um benefício financeiro, porque tem alguns trade-offs, tem algumas questões que não necessariamente o jogo talvez empate. Então, assim, não pode ser uma busca de um benefício financeiro. Não pode ser uma busca de um status, porque você vai ter que se colocar à disposição de um aprendizado, uma estrutura nova, então você não vai chegar necessariamente com um exercício de poder, muitas vezes você vai chegar com um exercício de colaboração. E também não desconsiderar nunca o fator familiar, porque nessas expatriações que eu tive, assim, as dificuldades de adaptação familiar foram muitas vezes imensas, muitas vezes foram definitivas para o expatriado ficar e muitas Voltar, vezes ou foram voltar. definitivas para voltar. Algumas, quando isso estava bem equacionado, foi o que sustentou a expatriação. Estava mal equacionado, foi o que antecipou a repatriação. E assim, do desenvolvimento todos. Então, o primeiro fato é isso, assim, não tem assim uma visão romântica do processo, tipo assim, eu vou para o exterior, vai dar tudo certo. Não, vai ser desafiante, vai ser tudo desafiante, né? Desde língua, adaptação, cultura, serviço, tudo. Mas todos os casos que eu tive, assim, 90% deles tiveram benefícios enormes. Os 10% você pode ter os outros 10%. Esses não conseguiram entender onde eles tinham parado, brigaram com a adaptação e aí acabaram voltando frustrados. Então, assim, e aí vem o que a Arthur falou da parte da própria Covid, tudo assim, que é um fator de sucesso de carreira, adaptabilidade. Assim, cara, não é exatamente o que você esperava, tira o melhor daquilo que você encontrou. Mas, assim, não continue insistindo no que não existe, né? Então, esses 10% que deram errado, eles continuaram insistindo naquilo que não existia. Mas eu acho, assim, uma experiência única e excelente para o desenvolvimento de carreira. Mas, Arthur, você já vivenciou e está vivenciando de novo, né? A minha primeira, a Irene fez uma menção, né? Eu vou fazer para o meu pai. Ele talvez ele esteja me ouvindo aí na live, mas ele, quando eu tinha 11 anos, meu irmão tinha 13, 14, ele recebeu um convite para ir para os Estados Unidos, para trabalhar. Sabe, o fator mais difícil para ele lidar foi convencer a família. Minha mãe, meu irmão e eu. Que eu, com 11 anos, querer morar, sei lá onde, nos Estados Unidos. Eu tenho meus amigos aqui, e toda vez que eu encontro com ele, para almoçar com ele, eu agradeço, porque foi uma questão transformadora, né? Questão cultural, da língua, e é uma alavanca muito grande. Não só você conhecer a língua, mas conhecer a cultura, né? Principalmente é que a cultura americana está muito presente, né, no nosso dia a dia. Mas assim, foi um presente que ele me deu. No final, a gente queria ficar, eu, minha mãe, meu irmão, e ele queria voltar, né? Então tem essa coisa, né? O Brasil, ele né? Se você tem um trabalho que você gosta, se está numa posição boa, a gente tem muito serviço aqui, né? Então, o pessoal imagina assim, não, pô, o cara vai morar nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal acha que o pessoal anda de salto alto lá, né? Todo mundo faz as coisas que os países, os países Estados Unidos da Europa
nem que você tenha o dinheiro na mão, você tem dinheiro para pagar, não tem ninguém que te faça o pé e a mão, né? Isso, as mulheres que mais sofrem, não tem tanto serviço. Você precisa limpar a casa, você precisa lavar É, louça, limpar a e não casa é um negócio que a gente não está acostumado aqui no não Brasil, está né? acostumado, e nem se você quiser pagar. Nos Estados Unidos, pagando, vem uma pessoa lá, 3 horas no dia, custa uma fábula e fala: olha, eu não limpo dentro Fortuna. do fogão. Se você tem, dentro do forno, você que tem que limpar. Então, precisa acostumar com isso. Se você está pensando que vai ter mordomia, esquece, não vai ter mordomia, você vai trabalhar mais. Segundo, o seu santo, né? E geralmente no Brasil quem é expatriado, quem tá, né? Tá bem, tá com prestígio. Você vai para fora, você vai ter um reset da sua, do seu prestígio. Então você precisa acostumar com isso também, né? O que você tinha um destaque no país, quando você vai para um ambiente diferente, o seu santo talvez não faça milagre lá, então você precisa estar preparado para isso, né? Mas financeiramente, eu dessas 3 vezes aí que eu fui morar fora, eu não ganhei, não cresci financeiramente, Uhum. né? É o que você falou, 0 a 0. E Uhum. agora, pior ainda, né? A gente estava falando, não tem essa questão de expatriação, é contrato local, né? Então, você tem que querer muito abraçar essa diversidade, mas o retorno é espetacular, né? Do ponto de vista cultural, para a família, e a matemática é outra, não adianta você comparar, né, o que você ganha aqui com o que você vai ganhar lá, muda tudo, imposto, a moeda, custo de vida. Então, você tem que estar muito comprometido, sua família tem que estar muito comprometida, né? A gente está vindo de gerações onde esposa e marido trabalham, então essa conversa vai acontecer, né? E aí, né? Você larga o emprego e para eu ir e tal, tá? Aí como é que vai mudar essa relação, né? Do dia a dia? Tudo isso precisa ser discutido, porque o combinado, mesmo ainda combinado sai caro, imagina se você não combinar. É verdade. Mas eu acho que as empresas deveriam dar um outro tipo de assistência à família, porque eu concordo com o César, que eu também já vi em muitos casos, a família se desestrutura, porque às vezes a mulher não fala inglês, entendeu? Então vai para os Estados Unidos sem falar inglês. A vida fica complicada para essa mulher, né, que fazia tudo, de repente não pode fazer nada, mas tem que fazer tudo. E as crianças para a escola, muitas vezes também tem problemas. Então, assim, esse é um ponto de atenção, né? Realmente, eu concordo muito bem com vocês. Agora, falando ainda, nós estamos falando aqui de oportunidades de carreira, né? O que vocês acham? E eu queria ouvir cada um de vocês sobre a mudança de empresa, né? Para a carreira de uma pessoa. Eu poderia colocar de duas formas, assim, eu tenho uma longa experiência em grupos e histórias da mesma empresa, e eu tenho profissionais que eu conheço de várias empresas. As duas equações dão certo. Não tenho dúvida que as duas equações dão certo. O que eu sempre reforço é que tem que ter ciclos. Então, se você vai ficar muito tempo numa empresa, se você vai mudar de empresa, tem que ter ciclos. E ciclos é aquele que pelo menos você faz uma entrega de valor, você mostra a sua marca, tem que ser pelo menos 3, 4, 5 anos, porque hoje um risco de carreira, eu tenho visto muito isso, pessoas que vão mudando constantemente, 1,5, 2 anos, e aí você não desenvolve uma resiliência, você não tem uma história para contar, e o que o Arthur falou, tem muita questão do fit cultural, mas tem um momento que a pessoa tem que entender o tempo da contribuição dele e o tempo de aprendizado dele. O que deu certo nas duas equações que eu vi, e as duas foram bem-sucedidas, pessoas que estão sempre se reinventando, estão sempre abraçando os novos desafios, estão sempre à disposição, né, de novas contribuições e não se acomodam. Então, quem fica muito tempo numa empresa, não se acomodar e não deixar de se abrir para o novo, e quem troca, ter um ciclo consistente. Então, no final do dia, para mim, a gente até o fruto dessa live, né, é manter o protagonismo, resiliência, né, e a curiosidade de aprender, né? E isso se traduzir em resultados através das pessoas. Então, toda essa equação, no final do dia, tem que produzir algum resultado. E tem que incluir as pessoas
nessa equação. Mas se você não tivesse protagonismo, resiliência ou curiosidade, por muito tempo de empresa ou por muitas empresas que você passe, não vai funcionar. Então, eu sou favorável que os dois modelos são bem-vindos, desde que as pessoas estejam se reinventando constantemente. Você mudou algumas vezes, César, falando um pouquinho da sua carreira, Várias. Até, né? até porque eu tenho Porque eu te conheço desde a Bung, né? Você só é, teve Bung e agora é BP Bung. Então, e é uma joint venture da Bung também. Mas também. eu me coloquei à disposição por exemplo, o negócio que eu estou hoje tem 15 anos, quando eles começaram a construir negócio, eu me coloquei à disposição para construir esse negócio. Eu saí de uma fábrica de 700 funcionários para 11 fábricas de 8.500. Então, eu tive esse interesse, mas eu estava bem no outro processo, estava atendendo uma área de consumo da empresa, que era muito boa. Passei por mais de 10 negócios diferentes, por 5 joint ventures. Então, sempre quando tinha um projeto novo, me colocava à disposição. Então, às vezes, nossa, ele ficou na empresa todo esse tempo. Não, eu me coloquei à disposição para estar na empresa. Então, não é uma questão Perfeito. de continuidade sem esforço, até porque para permanecer requer esforço. E para mudar requer esforço também. Então, a equação dos dois lados passa por um esforço, mas um esforço em prol de um crescimento, uma contribuição, de um resultado favorável. Então, hoje eu Perfeito. estou muito tranquilo com as duas equações. Vejo gente de sucesso absoluto nas duas equações, mas o comportamento define o sucesso, né? Muito bem, é isso mesmo, César. Perfeito. Arthur, querido. Eu estava pensando, enquanto o César estava falando dessas mudanças, as empresas, se você ficar na mesma empresa, a empresa vai mudar tanto que te dá a sensação que você não precisa sair dela para ver mudança, né? Então, as empresas elas são vendidas, elas são compradas, você compra portfólio. Tem vezes que você sai da empresa e aí, alguns anos depois, aquele portfólio da sua empresa anterior vai para lá. Então, é uma transformação muito grande. E dentro de empresas na área da saúde grandes, né, que tem muitas aquisições, você acaba, você tem a oportunidade de trabalhar em diferentes empresas dentro dessa empresa grande, né? E mais legal ainda, das empresas que eu passei, eu tive a oportunidade de trabalhar em divisões pequenas dentro da empresa grande. Então, é quase que se fosse uma Era uma outra startup empresa. dentro. Pô, então, é uma startup dentro de você tem um buffer aí de você estar dentro de um grupo grande. Então é muito legal essa oportunidade. Agora, tem hora que, como o César falou, chega uma hora que a fonte seca, né? E quando você vê que a pessoa que está do seu lado, o seu par, poderia fazer aquilo com muito mais interesse do que você está fazendo hoje, porque você acaba não enxergando mais as coisas à sua frente. Quando você fica muito tempo na mesma posição, você deixa de ver as oportunidades que estão lá. E aí é a hora de aliás, você não pode deixar chegar essa hora, mas você precisa perceber esse momento, né, para você fazer essa transição e procurar. E não precisa ser fora da empresa. Muitas vezes a gente vai achar oportunidade dentro da empresa, em outro país. Nossa, são muitas as oportunidades, mas chega uma hora que o ciclo acaba, né? E você percebe isso, seu chefe percebe, seus pais percebem, seus funcionários percebem. Então, eu acho que antes você tem que dar essa continuidade e dar esse refresh antes que você chegue nesse momento, né? E eu conheço gente que tem 40 anos de empresa, nunca saiu, mas o CEO da nossa divisão no Abbott tem 35 anos de empresa, e ele contou a história dele no último summit que a gente teve. Ele viveu várias empresas diferentes dentro da mesma empresa, né? Então ele não teve essas necessidades de sair para ter novos desafios. É isso aí. Eu costumo dizer que a gente só deve mudar de empresa quando a gente não tem mais nada para aprender. Enquanto tiver que aprender, até aprender a se relacionar com o chefe que não gosta, que você não gosta, é um aprendizado. Ninguém deve trocar de empresa só porque não gosta do chefe. Aprenda com o seu chefe. Mude quando você não tiver mais nada para aprender. É isso aí. É aí você, porque a vida ela é cruel. É. Se Hum. Posso você fazer só? sai, É, se você sai por causa de uma coisa, sem ter aprendido a lição,
A É, próxima você vai vai voltar encontrar depois. igualzinho, É, igualzinho. é a Tem pedra no uma coisa sapato. A espada vai continuar ruim, a pedra está dentro do sapato. É isso aí, é isso. nessa linha da pedra que está dentro do sapato, você mudar de empresa. Eu tenho um líder, né, conhecido nosso que falou, olha, quando você mudar de empresa e abrir o laptop, aquela imagem na tela preta vai continuar sendo a mesma, você continua sendo, né, você É vai mudar isso. de lugar e os problemas vão continuar se você não superar. É isso É aí. isso mesmo. Bom, agora eu queria ouvir de você o seguinte: nos Estados Unidos está falando, né, se fala muito sobre o Great Resignation, né? E que começou com essa história da pandemia, das pessoas repensando suas carreiras, suas vidas. Eu queria ouvir de vocês, bom, se isso aconteceu com vocês, se vocês viram pessoas fazendo isso, o que que vocês acham disso? Eu queria começar assim. O Arthur falou nisso, né? O quanto a pandemia foi intensa. A pandemia mexeu com emoções, com sentimentos, com reflexões que a gente nunca viu e imaginou que veria na nossa vida, né? E é uma questão de pensar na própria finitude, né? Assim, a gente teve situações próximas, toda aquela comoção, e isso mexe muito, né, com o nosso sentimento de propósito, de futuro, né? De vida mesmo, né? Então, eu entendo o ter acontecido esse processo com várias pessoas, eu conheço pessoas que passaram por isso. O que eu vejo é que, no final do dia, a gente tem que continuar se colocando à disposição de algo mais relevante, porque eu tenho uma crença que o ser humano ele tem que estar sendo produtivo, até porque senão existe até um processo de atrofia, né, mental e física. Então, eu acho que o trabalhar não é um problema. Só não pode ser um serviço, tem que ser uma contribuição a um propósito. Então, teve muita desconexão e pessoas que procuraram um mundo que não existe também, assim, viver só a parte boa da vida. Não dá, tem que estar a contribuição para o mundo girar, né? E, então, algumas pessoas buscaram esse caminho e estão voltando, vou viver 100% à distância, no mundo mais restrito, tá? Eu acho que tem uma parte disso que é bom a gente coletar como reflexão que vale para a vida futura, né? Assim, a gente menos é mais, a gente trabalhar menos pelo material e mais pelo físico, pelo emocional, pelas relações. Tem um monte de coisas positivas que a gente pode tirar daí. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que muitas pessoas fizeram essa reflexão e hoje eu vejo pessoas voltando, né, à condição de conexão natural, né, mas eu acho que a gente não pode perder o que a pandemia nos ensinou, que é isso de a gente ser um ser integral, de a gente olhar as relações, de a gente viver os momentos, de a gente ter a carreira conectada com o lado humano. E eu, pessoalmente, a pandemia me fez, por ser de RH e por ter essa crença, eu sempre tive uma conexão com pessoas muito forte, mas me fez olhar mais para questões como saúde mental, vulnerabilidade, anseios, dúvidas. Então, eu saí diferente da pandemia nesse sentido do olhar mais profundo ainda para o humano. Mas eu acho que a gente tem que acolher e as pessoas, né, que passaram por essa reflexão voltar a conectar, porque o medo foi uma constante na pandemia e o medo não é. O Arthur falou, tem coisas que mexem com o fígado e o medo mexe com a cabeça, com o coração, né? Assim, aquela coisa assim de finitude mesmo. Então, eu hoje vejo as coisas voltando a uma normalidade, mas a gente não deveria perder aquilo que a pandemia nos trouxe de humanidade, né? Assim, do lado da conexão humana mais profunda. Você, você viu muita gente fazendo essa ressignificação? Eu via alguns casos, menos assim, na minha empresa isso ocorreu mesmo, mas assim, pessoas de relação tal, eu vi, mas é o que eu falei, né? Muitas vezes buscando uma coisa meio utópica, né? Assim, viver totalmente isolado numa questão de uma desconexão, e a vida você não pode se desconectar. Então, me preocupa sempre os extremos na vida, né? Eu vi algumas pessoas que tentaram buscar um mundo assim totalmente isolado, né? Da dinâmica, né? De estar conectado com as pessoas. Vamos voltar para a questão do híbrido, por exemplo. Muitas pessoas tiveram dificuldade de voltar. Tem toda uma polêmica sobre isso, mas assim, eu não tenho dúvida, particularmente, que a conexão humana faz parte, né? Da comunidade, das empresas, tal. Então, pessoas que tiveram dificuldade depois de voltar, socializar. Então, eu vi sim, Irene, mas eu percebo que está voltando a uma normalidade, entre aspas, porque a gente mudou de estágio, mudou de reflexão, né? Perfeito. Arthur, querido. Ressignificar, né? A gente vem de uma geração. Se eu pensar no meu nível de trabalho, estresse, e o tempo que eu dedicava no trabalho, sei lá, 15 anos atrás, trabalhando dentro de fábrica.
né? A sua vida é o trabalho, né? E eu tive mudanças muito importantes nos últimos 6 anos. Então, isso veio com a minha filha, que nasceu, minha filha tem 5 anos e meio, e a gente mudar para uma casa. E aí é você encontrar. Eu tive a felicidade de poder encontrar as minhas fontes de renovação de energia, que vão além do trabalho, né? Que me ajudam a poder trabalhar melhor, né? Então, eu faço coisas hoje que eu jamais imaginei que ia fazer. Eu gosto de... Eu estou conversando com as pessoas em casa, de repente eu saio, vou para o quintal, vou cuidar do jardim, arrancar erva daninha da grama, né? Brincar com os gatos. Então, essas coisas são importantes, porque elas comprovadamente te reenergizam para você dar o seu melhor no trabalho, né? E então, para mim, ressignificou. Não sei se é esse o conceito que você tá se É isso. referindo, mas né, na fala do César, vem aquela que a pandemia ela trouxe, né, dentro de todo esse turbilhão, trouxe esse benefício de você poder, você fala, puta, eu preciso transformar a minha casa, preciso garantir que minha casa seja um ambiente são, né, saudável. E aí você acaba trazendo essas coisas para dentro da casa que te dão equilíbrio. Então, hoje eu me exercito muito mais. Hoje eu faço coisas que eu não fazia antes, como cuidar do jardim. Então, cuido da minha filha. Trabalhei em casa e me deu o benefício de ver minha filha crescendo, né? Então, na hora do descanso, eu vou lá, ia dar uma olhada lá, como é que ela tá. Isso é impagável, né? E no primeiro ano desse trabalho atual, eu viajava 40% do tempo, 50% do tempo, né? E durante a pandemia tive o benefício de poder acompanhar. Então, e aí, e passada a pandemia, eu não larguei esses outros pontos de equilíbrio, que eu acho muito importante. E a gente vê que as pessoas entram em burnout mesmo, se você depositar toda a sua energia no trabalho e sua felicidade está ligada ao sucesso do trabalho, é muito difícil, né, de você ter essa constância, né, em termos de saúde mental. Muito bom. Eu queria ouvir de vocês rapidinho, a gente está quase chegando na hora da despedida, mas vocês falaram do home office e eu já tenho ouvido muito, né? Outro dia até um amigo meu falou, olha, eu estou tendo que mandar todo mundo trabalhar presencial porque as pessoas estão se dispersando no online. Como é que vocês... Eu não concordo totalmente com ele, né? Porque eu acho que você tem outras maneiras de fazer as pessoas se engajarem no online. Mas como é que está sendo? E algumas empresas já estão fazendo voltar quase tudo ao normal e não está mais esse horário, essa possibilidade de você fazer esse home office e presencial. Como é que vocês veem isso? Como é que está na empresa de vocês? É, posso começar assim? Nós temos uma operação bem intensa, né, na bioenergia. Então, 95% do nosso time está em campo, em operações. Então, eles, até por ser uma atividade essencial, né, fizeram um grande trabalho aí de manter, né, a atividade funcionando. Então, eu tenho 5% em home office. E aí a gente adaptou, né, até pela necessidade de otimizar escritórios, a gente tem mantido uma flexibilidade. Eu acho que a discussão não necessariamente mais deve passar assim pelo modelo assim de usar ou não usar, mas pela conveniência de cada cultura e cada negócio, né? Para nós, para o grupo que tem uma possibilidade, a gente fez até com uma flexibilidade de escritórios e tem funcionado bem, né? Acho que as pessoas mantêm a conexão, sim, e isso a pandemia demonstrou. Isso era um tabu, né? De quem está em casa não está trabalhando, isso não é verdade, a gente sabe disso, né? Então é um tabu que se quebrou. Eu acho que a gente hoje tem que seguir o modelo que cada empresa tem a sua necessidade. Então, no nosso, a gente usa dentro daquilo que é possível, numa pequena parcela, mas com uma flexibilidade até de administração de espaços e tal, e sem prejuízo da produtividade. Nós também temos um modelo bem flexível, também sem nenhum prejuízo da produtividade. Arthur, querido.
Eu acho que o home office ele acelerou o desenvolvimento dessas ferramentas adicionais de comunicação, né? E até a nossa forma de expressão, né? A gente se expressa hoje de diferentes formas, que não só a oral. E eu acho que é legal ter esse balanço, você poder ter um dia que você pode trabalhar de casa, né, alinhado com a sua organização. Agora, se o ambiente de trabalho requer uma colaboração intensa e frequente, eu ainda, é, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar junto com a equipe fisicamente, eu vejo que eu tenho a oportunidade de ganho, de sinergia muito forte. Mas tem os momentos que você ganha, principalmente para os introvertidos como eu preciso de momentos que eu preciso estar ali concentrado para fazer as coisas. O escritório não necessariamente é o melhor lugar para Verdade. estar, né? E essa questão da conexão, de você achar o time, não quer dizer que se você vai estar no escritório que você vai achar o time, que as pessoas vão fazer a reunião no horário. Eu sou muito mais pontual remoto do que presencial, né? Então, tudo é muito relativo. E tem pessoas na equipe, nas estruturas matriciais, que você vai ter dificuldade de encontrar presencialmente ou online. Então, estar presente ou estar remoto não quer dizer que você não vai se conectar com as pessoas. Então, eu vejo mais, eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, eu acho que esse trabalho remoto veio como uma ferramenta adicional que a gente tem que saber usar com sabedoria, né? E trabalhar com ela a nosso favor. Claro, as empresas, feliz ou infelizmente, elas vão ter que ser muito claras no que elas esperam, né? Qual vai ser a política de home office, né? Não dá para deixar solto. Cada empresa precisa se posicionar. E isso a gente está vendo em várias empresas na área da saúde que os mais altos líderes da organização estão comunicando, olha, a expectativa é que você esteja no escritório. Você quer trabalhar de casa um dia por semana? Ok, alinhe com o seu gestor. Tudo bem, você precisa deixar claro isso da primeira vez. Agora, tem empresas que vão ser mais flexíveis. A questão é deixar o jogo, deixar a regra bem clara, né? Muito bom, é isso mesmo. Bom, gente, nós estamos chegando ao final. Eu queria que cada um de vocês, então, se despedisse e deixasse um recado para as pessoas. Eu poderia colocar, então, só para finalizar, primeiro agradecer por estar nessa oportunidade, foi muito rico estar aqui com o Arthur, com você, Irene. Que carreira, acima de tudo, não é uma linha reta, não é um mindset fixo de um caminho perfeito. Ele é uma soma de oportunidades, pessoas que nos acompanham, conselhos que a gente recebe, então ter sempre isso presente, né? Buscar reflexões, buscar conselheiros, buscar líderes que nos inspiram, mas não ter uma ideia de inflexibilidade da carreira. Carreira cada vez é uma carreira ágil. E aí, colocar que carreira não é um meio, é um fim. É um meio de a gente se sentir realizado, de a gente contribuir, de a gente ter independência financeira, mas não é um fim. E que o fim é, basicamente, a gente manter o equilíbrio. A gente falou muito aqui o equilíbrio de vida, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos outros pilares de vida, ter um impacto em pessoas positivas, aqueles que nos acompanham e fazem que a gente faça uma entrega de valor e que a gente deixe legado. Então, que a gente, acima de tudo na carreira, a gente pense não só no nosso crescimento, mas naquilo que a gente está deixando para as pessoas e para as organizações que a gente passa em termos de legado. Muito obrigada. Arthur, querido. Vai na mesma linha, acho que eu não vou trazer nada muito novo, mas primeiro agradecer pelo convite. Muito legal conversar sobre esses assuntos, conhecer pessoas novas. Eu acho que esse é a coisa mais legal, né, desses encontros, de conhecer gente e trocar as ideias. Eu acho que se você tem no trabalho um bom equilíbrio, né, focado naquilo das peças que são mais importantes para você, no meu caso tem um mix da família, da saúde e do meu trabalho, ter um propósito forte, alinhado com o que você acredita, e você ter um fit cultural com a empresa que você está trabalhando. Então, eu acho que se você tem esses três eixos aí, você tem uma questão muito forte. E a outra coisa também, né, pessoas como César, que você ter essa generosidade de mentorar e aconselhar as pessoas,
e se deixar à disposição, que, aliás, eu me deixo à disposição para quem quiser me contactar nos diferentes canais, LinkedIn, quer conversar, quer bater um papo de carreira, né? Eu estou totalmente à disposição para conversar. Além do meu trabalho, eu tenho uma organização sem fins lucrativos com outros colegas da indústria que a gente aconselha startups e ONGs que têm impacto na saúde. E a gente não ganha nada com isso, né? A gente vai se Sim. nutrir dessas coisas. Mentorar é a mesma coisa, aconselhar. Então, não tem coisa mais legal que você ter gente que veio conversar com a gente, que depois toma uma decisão e é uma decisão acertada. E isso alimenta a gente, né? Então, estou à disposição para a gente conversar nos diferentes canais. E, Irene, muito obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado a LHH. Eu é que tenho a agradecer a você, né, Arthur, e a você, César, pela generosidade de estar aqui com a gente, ótimos insights. E para terminar, eu, na verdade, queria deixar assim, na verdade, é quase que é um resumo do que vocês falaram, mas gente, a carreira ela é, ela é parte do nosso plano de vida. Então, ela não pode ser olhada como tudo na nossa vida. Então, nesse caso, gente, olhem a carreira como uma extensão daquilo que te dá prazer, daquilo que te motiva, porque é só assim que você vai ter uma carreira de sucesso. Então, eu desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigada por estarem aqui comigo e nos vemos no próximo mês. Um beijo a todos, tá? Tchau. Obrigado, Irene. Obrigado, Tchau, obrigado, Arthur. Até obrigada. mais. Tchau.